Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso. Gente, a destruição humana começa no momento em que nós começamos a colocar soldados para trabalharem contrários à nossa vida espiritual, à nossa vida em Deus. Não há um ser humano grande sem preparo. Nenhum ser humano pode ser capaz de dizer não àquilo que destrói, se ele não for grande, se ele não for preparado. Chega dessa ilusão de que nós poderemos chegar a algum lugar sem sacrifício, sem luta. É preparo, é dia a dia. Eu tenho experimentado, minha gente, volto a dizer para vocês, eu tenho enfrentado o tempo todo os bastidores da humanidade, eu vejo os bastidores. E o grande malefício que nós encontramos, o mundo a nos fragilizar, para que a gente se enfraqueça, para que a gente não possa, para que a gente não permaneça de pé. É lamentável. Você sofre o tempo todo, bate na porta da sua casa o tempo todo, as forças que lhe enfraquecem, as forças que retiram a sua vitalidade, e elas são sedutoras, elas são muito sedutoras. É impressionante como nos dias de hoje o processo cultural e social enfraquece o ser humano, fragiliza ainda mais este ser humano, porque quer reduzi-lo a uma espécie de não posso, não sei decidir. Para estar em Deus é preciso viver o exercício da vontade, fortalecer a nossa vontade é o específico da graça o tempo todo. A graça de Deus fortalece a nossa vontade para que a gente seja capaz de dizer não ou de dizer sim. E aí entra justamente o diabólico do mundo, minando as nossas forças, impedindo-nos de dizer o sim na hora que a gente tem que dizer sim, o não na hora que a gente tem que dizer não. Na experiência que nós tivemos do navio, uma mulher me comoveu muito ali, com cara de mãe, colo de mãe. E na hora que eu cumprimentava as pessoas, ela me abraçou e disse assim: Padre, reza para que Deus me liberte do meu alcoolismo. Levei um choque, minha gente. Como eu dizia para vocês, ela tinha cara de mãe. Aí ela me disse assim: tem sido um sofrimento muito grande, Padre. Eu não consigo me libertar do alcoolismo. Perdi um filho há um tempo atrás e desde então eu virei alcoólatra. Gente, eu fiquei tão impactado pela confissão daquela mulher, pela coragem dela, porque é difícil a gente assumir as nossas fragilidades, né? Sobretudo o alcoólatra. O grande problema do alcoólatra é que ele sempre diz: eu posso parar na hora que eu quiser. Eu não sou alcoólatra, eu posso parar na hora que eu quiser. Veja bem, mas um eu posso sem bastidor, sem luta. Por isso que ele nunca vai poder. Volto a dizer, o que nos autoriza a dizer tudo posso são os bastidores da nossa vida. Que aquela mulher com aquela coragem de dizer: eu não consigo dizer não ao álcool, Padre. Minha gente, eu não sou o primeiro a ouvir, nem serei o último. Tenho certeza absoluta que todos nós aqui, todos, sem exceção,
conhecemos pessoas que estão na mesma situação. O vício, ele não tem outro objetivo senão minar a sua vontade, impedir a sua capacidade de decidir, colocar confusão na sua capacidade de decidir. E é impressionante o quanto isso vai fazendo com que a gente se transforme no objeto dele. O vício vai minando a nossa capacidade de dizer não àquilo que a gente precisa dizer não, e vai nos impedindo a capacidade de dizer sim àquilo que a gente precisa dizer. Que começa cedo, minha gente. Retirar um jovem das drogas dá trabalho, porque ele não está acostumado a tudo poder. O que o vício fez com ele foi justamente o contrário. Fez com que ele esquecesse que ele podia. Jogou na miséria, jogou na sarjeta, humilhou. Porque não tem, gente, como é humilhante você ver um ser humano embriagado. É isso que faz o vício com a gente. Ele nos humilha, pode observar. Será que aquela juventude tão bonita, mas humilhada, não percebe que alguma coisa está errada na sua escolha? Que não é bonito você permitir que uma substância tóxica, alucinógena, seja maior do que você. Homens e mulheres empilhados nas sarjetas, homens e mulheres jogados pelo chão como se fossem animais. Sem preparo. Retirar um ser humano dessa situação é difícil. A comunidade Betânia está lá o tempo todo lutando, e tantas outras comunidades por esse Brasil afora que lutam para recuperar jovens que os infelizes dos traficantes não amam. Os infelizes só enxergam o dinheiro que eles vão retirar, só enxergam a riqueza que eles vão possuir com a droga que vão vender. Ele não está nem aí com o trabalho que você teve para que o seu filho crescesse, para que o seu filho fosse um homem de bem, para que a sua filha crescesse, para que a sua filha fosse uma mulher de família, para que a sua filha pudesse ter o direito de crescer, de ter filhos, de ser feliz, de ser uma mulher preparada. O traficante não está nem um pouquinho interessado nisso. O traficante não está nem um pouquinho interessado que o seu filho seja capaz de dizer não. Aqui, no meu coração, eu não aceito que a morte entre. Que preparo. Em algum momento da vida nós estamos errando. Nós estamos nos esquecendo que é preciso a gente se preparar para ser pai, que é preciso a gente se preparar para ser mãe, que é preciso a gente se preparar para construir uma família. É como oferecer amor àquele que não sabe obedecer. Não adianta nada você oferecer a regra a quem precisa obedecer se você não oferece amor. E toda vez que você oferece amor a um ser humano, o amor puro, o amor desinteressado, você está oferecendo Deus. Não existe fórmula mágica para levar Deus ao coração dos homens. Elevar amor, elevar misericórdia, a capacidade de olhar para Ele na sarjeta e amá-lo mesmo assim. Sentir o desejo, o coração em movimentos que faz com que eu tenha a coragem de me aproximar daquele que sofre e amá-lo, e querer que ele se liberte, que ele saia daquela condição de escravo. Ninguém pode ser se não passa pelo processo do ser. O vício vai embora no dia em que a gente quer de verdade, mas queira mesmo.
queira de verdade. Queira com todos os sacrifícios que você terá que viver para essa libertação acontecer. Você decide por você decide pela sua casa, você decide pela sua família, e você está desejoso de viver na sua carne. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso não pode ser uma conversa fiada. Quando nós temos uma sociedade despreparada, os resultados serão catastróficos mesmo. E o que falta para nós? O que falta para essa sociedade, para essa cultura que nos empresta a morte o tempo todo, que nos oferece a morte o tempo todo? Capacidade de dizer não e de dizer sim. O que vai fazer a diferença é o quanto a gente consegue lutar a favor ou lutar contra aquilo que nos salva. Deus não tem outro desejo para a criatura humana senão salvar-nos. Deus não tem outro desejo para a humanidade senão oferecer-lhe a salvação. Deus não tem outro desejo para a humanidade senão fortalecê-la, para que ela seja capaz de encher o peito e dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Se o vício nos escraviza, então nós precisamos apresentar alguma proposta que nos liberte. E eu tenho certeza que muitos de nós já experimentamos na nossa carne o poder libertador de Jesus. Quando você descobriu que Jesus lhe ensina coisas boas, que não tem nada nessa vida que possa ser mais precioso do que você saber que Ele te olha com um olhar de predileção, que Ele te ama, que Ele lhe quer bem. Deus ama você, meu irmão. Para recuperar homens e mulheres, Deus é a fórmula principal. O resto é consequência. Padre Fábio, que posição tomar quando a gente perdoa várias vezes, e a pessoa não melhora? Continua fazendo a mesma coisa, agindo de maneira tão hostil. Minha filha, a dinâmica do perdão, ela sempre... Primeiro, a gente não tem que contar quantas vezes a gente perdoa. A gente sempre vai perdoar por um motivo muito óbvio. A pessoa tem um valor para a gente. O maior desafio do perdão é quando você percebe que, ao não dar um jeito e continuar fazendo as coisas erradas, você precisa ter atitudes que possam conscientizar essa pessoa do mal que ela comete, com ela e com os outros, né? Então, o perdoar não é só dizer eu perdoo você. É uma atitude também que precisa abranger um pouco mais, que precisa refletir a vida. Porque o perdão não é uma atitude mágica, não é uma regra simples de ser vivida, porque ela tem toda uma dinâmica existencial. A regra do perdão passa o tempo todo pela análise da vida que nós estamos vivendo, daquilo que estamos fazendo para machucar, para ofender, né? E aí, muitas vezes, o que a gente precisa é ser um pouco mais duros no momento em que a gente perdoa, colocando também algumas regras. Olha, desculpa, você me machucou nisso, naquilo. Eu gostaria de estabelecer esse limite, porque eu não quero mais, não lhe darei mais o direito de me magoar dessa forma. E o outro tem que entender que a sua palavra é verdadeira, que você também não pode colocar essa regra e não dar autoridade para essa regra, né? Muitas pessoas não mudam com a gente porque a gente não muda também na maneira como nós exigimos esse respeito. Agora, o perdão, quantas vezes eu preciso perdoar? Quantas vezes eu tiver motivos para isso? O que eu mais temo é que às vezes a relação vai se desgastando tanto que a gente perca o amor que tem um pelo outro. E ao perder o amor, ao perder o respeito, a gente perde a vontade de perdoar.
Então o grande desafio é esse. E você que está pisando na bola demais com alguém, cuidado. Ainda essa semana no avião, um jovem entregou um bilhetinho para mim, e na hora que eu li, ele estava dizendo assim que ele estava muito triste porque ele tinha perdido a namorada dele. E aí ele confessou por que perdeu a namorada. Então ele dizia assim: padre, eu pisei muito na bola com ela e ela se cansou disso. E eu agora estou lutando para recuperar, mas não está fácil. Então veja bem, aqui nesse caso, alguém tomou consciência de que estava pisando na bola, de que não estava agindo corretamente, não estava sendo fiel, não sei que tipo de fidelidade era, né? Que às vezes nós somos infiéis de outras formas, não é só traindo o outro, né? E fiéis às vezes na própria maneira como compreendemos o outro. E aí ele estava chateado com ele mesmo, precisando restabelecer dentro dele o sentimento de perda. Ele precisava admitir que perdeu e restabelecer dentro dele um sentimento de esperança de que poderia reconquistar a menina. Só que agora ele estava sofrendo as consequências de não ter sido capaz de dar valor no perdão que ela tantas vezes concedeu a ele. Então são duas dinâmicas diferentes. A dinâmica de quem concede o perdão é fazer de tudo para manter vivo o amor que tem dentro do coração. Porque se o outro continuar errando, a gente vai ter que ter reservas de amor para continuar ajudando. Agora, do outro lado, o que está recebendo o perdão, o que está sendo beneficiado pela misericórdia, precisa também tomar um posicionamento, né? A gente não pode ficar agora relaxado, acostumado, o outro me perdoa, então eu vou fazer tudo sempre errado. Não. Até mesmo é uma forma de comprometer-se com o amor que você recebe. Amar implica obrigações, né? E ser amado também implica obrigações. Se eu sei que aquela pessoa me ama, que ela tem um respeito por mim, que ela tem um carinho por mim, isso tem que modificar o jeito como eu a interpreto, o jeito como eu lido com ela. Eu tenho que ter mais tato para não deixar a minha pior parte prevalecer. E esse é um trabalho de todo dia, minha gente. É um trabalho de toda hora, porque conviver não é fácil. Nós sabemos que a dinâmica do perdão é muito necessária à vida humana, é porque nós somos frágeis e nós cometemos muitos erros. Nós não conseguimos fazer o bem, São Paulo já dizia isso, não conseguimos fazer o bem que a gente quer fazer, e muitas vezes fazemos o mal. Agora, o que a gente não pode desanimar, né? A gente tem que ter sempre diante de nós que a experiência humana, por mais dolorosa que ela seja, ela sempre vale a pena. Nós não podemos desanimar da vida. Precisamos ter sempre essa coragem de reinventar todos os dias os nossos significados, os nossos motivos, né? Olhar para essas pessoas que nós amamos e renovar o nosso compromisso com elas. Os nossos amigos, você que é casado, você que tem namorada, renovar os nossos compromissos com os nossos pais. Isso é tão fundamental. A vida de uma família é mais feliz à medida em que as pessoas renovam os seus vínculos. Se você não renova, você corre o risco de cair na mesmice, nessa rotina que muitas vezes estrangula o sentimento, que atrofia, igual o músculo, né? Se você não faz exercícios para o músculo, ele vai atrofiar. O organismo não vai gastar energia com o músculo que não está funcionando. Então você tem 1000 músculos no braço aí, não sei quantos músculos tem. Quantos músculos você tem no braço? Não sabe não, né? Pois é. Vai ficar maior o músculo que você mexe com ele, que você exercita. Por isso que levantar peso faz com que o braço cresça, né? Porque você vai recrutar fibras musculares que antes estavam adormecidas. Então todo mundo tem um potencial para ficar com uma musculatura mais resistente, mais viva, né? Digamos assim, mais tonificada. Agora, meu amigo, se você deita no sofá, faz um balde de pipoca, um balde de Fanta e vai assistir a sessão da tarde todo dia, e não está nem aí para os músculos que você precisa pôr para exercitar, para eles ficarem
dinâmicos e tonificados a vida inteira, você corre o risco de chegar um momento em que esses músculos estarão fracos, você vai cair com mais facilidade, você vai sentir muitas dores. O amor é a mesma coisa. É um músculo que, se você não exercitar, morre. Morre não, fica escondido lá, dormindo lá, tranquilinho no canto lá. Deixa que as outras fibras trabalhem, né? Eu não acredito que esse seja um objetivo de vida nosso, né? Eu acredito que, para a nossa vida ter qualidade, nós temos que descobrir o tempo todo os pequenos gestos que podem fazer essa qualidade acontecer. O amor que nós amamos é feito de pequenos gestos. É uma atenção que nós damos, é um telefonema que nós fazemos, é uma palavra que nós oferecemos, é uma atenção, é um gesto, um presente, uma lembrança, enfim. O amor em família, ele carece o tempo todo desses exercícios que fazem a família ser forte. Da mesma maneira como o exercício fortalece o músculo, o amor fortalece a família. O amor fortalece a relação humana. Amigos serão mais amigos à medida em que se amam mais. Agora, na dinâmica do amor está o perdão. Porque eu, por mais que eu queira acertar, em alguns momentos da minha vida eu vou errar com aquela pessoa. Agora, eu preciso ter consciência de como erro, quando erro e por que erro. E aí vou começar a fazer um trabalho comigo para tentar neutralizar essas situações que me fazem errar. E aí entra a velha questão, que eu não me canso de falar. Autoconhecimento, minha gente. Descubra como é o seu funcionamento. O que te irrita, o que te faz chegar ao limite. E começa a ser disciplinado para poder trabalhar nessas questões. Não se acomode, não. Não deixe se acomodar, assim como muitas vezes se acomoda o músculo do nosso corpo, que já não quer fazer mais nada, que já se entrega à fraqueza. Não, nós vamos ser muito fortes, em todos os sentidos. Nós vamos ter disposição interior para amar, para perdoar, quantas vezes necessário for. Agora, eu preciso ter disposição para evitar a mágoa. Essa é a grande questão. Muitas vezes nós queremos que o outro nos perdoe, mas nós não temos disposição de evitar o que magoa. Aí a gente se justifica, eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo é uma frase que só combina com gente morta. Escreve lá no defunto e fala, eu sou assim mesmo. E o defunto tem todo o direito de ser assim mesmo. Ele só vai mudar para pior, ele vai desfazer tudo que está ali. Agora a gente, quantas vezes eu encontro pessoas que ficam se justificando nos seus comportamentos agressivos, atrás disso. Não mexam comigo porque eu sou assim mesmo, eu sou explosivo, eu sou isso, eu sou aquilo. Por favor, mas você não precisa ser a vida inteira assim. Ou você é tão incapaz de lidar com você mesmo, ou você está tão indisposto de lidar com você mesmo. Quem disse que você tem que morrer desse jeito? Não tem que se acomodar. Ou então você não acredita na força de Deus. Eu olho para mim, sabe? Ainda hoje estava falando sobre isso. Eu olho para mim, um menino que eu era, tímido, medroso. Eu continuo tímido hoje, mas eu trago isso sob controle. Porque a minha missão me pede isso. Eu não tenho o direito de ser um padre amordaçado nos meus medos. Senão a minha missão não tem qualidade. Eu não posso dizer, eu sou um padre e não prego, não vou fazer a minha homilia, eu não vou orientar o povo. Eu não tenho o direito de fazer isso. Então eu preciso fazer a minha luta pessoal contra as minhas fraquezas e a favor das minhas virtudes. Então veja bem. Essa palavra, eu sou assim, não mudo, só serve para quem já morreu. Não admita que você utilize essa expressão para se justificar. Não se justifique dos seus erros. A pior coisa que tem
é você conviver com uma pessoa que não assume que errou e fica justificando o tempo todo para ela mesma e para os outros por que errou. Tudo bem, o perdão está aí para ser dado, para ser oferecido, mas a gente precisa saber que o perdão tem que nos motivar a atitudes concretas de mudanças. Eu preciso cada vez perdoar mais e ter menos necessidade de ser perdoado. Esse é o nosso projeto de vida. Porque quando Deus modifica o nosso coração, Ele nos dá muita disposição para perdoar e nos dá força. Quem é que nos dá o sentido da vida? É a história. O sentido da vida não é uma coisa que cai do céu. A gente vai assumindo aos poucos. O sentido é como se nós pudéssemos falar do elemento fundamental que faz com que uma construção fique de pé. No caso, nós temos um alicerce, né, que foi programado para fazer com que as paredes pudessem parar. O sentido na vida da gente funciona assim, para que a gente dê conta dos ventos, para que a gente dê conta das situações difíceis. Se eu tenho um sentido para a minha vida, se eu sei o porquê viver, as dificuldades que farão parte do meu processo, do seu e de todos nós que estamos assistindo o programa, essas dificuldades serão vencidas à medida que houver este sentido. Como é que a gente constrói o sentido? Com amor, com palavras, com consideração, com gestos, né? Com atitudes, com disciplina. O sentido se constrói assim, quando a gente vai saboreando a vida, com tudo aquilo que ela tem, e descobrindo que vale a pena. Estabelecer metas, né? A gente falava aqui antes, como é importante os nossos adolescentes hoje terem metas de vida. Nós precisamos interferir diretamente no processo educacional dos nossos adolescentes para ajudar na construção desse sentido, porque hoje é lamentável, mas o mundo às vezes extrai esse sentido, retira o sentido da vida desses meninos e meninas muito cedo. Por quê? Por causa do jeito como a gente vive. A própria maneira como eles estão contextualizados na sociedade, né? Muitas vezes tão permissiva, tão irresponsável, tão descomprometida. É engraçado, minha gente, o adulto que hoje eu sou. Tem tantas coisas no meu jeito de ser hoje que estão diretamente ligadas às ausências da minha mãe na minha vida. E olha que a minha mãe era a mulher que ficava dentro de casa o tempo todo cuidando de nós. Mas é claro que toda criança sofre, e faz parte da vida mesmo. A mãe não pode ficar grudada o tempo todo na criança, precisa ir fazer as coisas. Mas o rompimento dessa relação, ela gera traumas muito profundos na vida das crianças. E aí o que a gente vai fazer depois? Está lá o ser humano com problema, deu defeito, né? Com a peça. Não é assim, né, Ivanilson? Quando dá o defeito numa peça, às vezes você olha para aquilo, não está funcionando direito, e agora? Às vezes nós somos igual uma máquina de lavar roupa, dá um defeito e ninguém sabe onde é que está o defeito. Então aí a hora, como na máquina de lavar roupa, a gente pode abrir e identificar onde é que está a peça estragada. Nós não temos esse jeito, senão você já teria aberto seu marido, né? Deixa eu ver por que esse homem dá tanto defeito, gente. Onde é que ele está estragado, né? Não tem umas pessoas que, se a gente pudesse, a gente abriria para saber onde é que está o defeito? Então o único mecanismo que nós temos para descobrir o que está errado no outro é na observação e na palavra. Porque nós não somos máquinas, já dizia o Charles Chaplin, né? Homens é que sois, não sois máquinas, homens é que sois. Então, por isso que o bom psicólogo é aquele que observa bem. É verdade, o bom psicólogo é aquele que observa. Por quê? É observando que você vai descobrir onde é que está a peça que está dando defeito. Aí é na convivência, na palavra, na intimidade. Grito não resolve. Não adianta você gritar com essa menina, que ela precisa viver, que ela precisa gostar da vida. Não. Alguma coisa dentro dela está sem encaixe, alguma coisa dentro dela está traumatizada. O que é o trauma? Já falamos tantas vezes isso aqui também. O trauma é aquela parte do coração, do cérebro, da vida, né? Esse nome que você quiser, que está sem encaixe, dos afetos.
Então, quando a gente reorganiza o coração da pessoa, quando a gente reorganiza o jeito dela sentir o mundo, tá bom, eu tive uma ausência de mãe terrível na minha história quando eu era criança, mas agora eu posso corrigir isso de outra forma. Eu posso ter a segurança através de um irmão, eu posso retomar essa segurança através de uma amizade, de um relacionamento novo, e aí fazer de tudo para não jogar nesse relacionamento novo os meus traumas também, porque o risco é este. Então, observando bem os nossos filhos, nós vamos descobrir o porquê que é que ele neste momento está dando defeito. Por que a adolescência, gente, é uma época em que a gente dá tanto defeito? Porque é uma fase de transição, talvez a mais definitiva da vida. Você não é mais a criança que você era, mas você também não é um adulto ainda. É um estado de não ser, né? É uma coisa meio esquisita. Então por isso que o adolescente é tão rebelde, ele quer rebelar-se contra todos, ele não aceita regras, ele acha que está tudo errado. Você tem que ter paciência com esse tempo da vida, daqui a pouco ele entra no eixo de novo. Você disciplinando bem essa transformação, sendo capaz de compreendê-lo, ele nunca pode achar que você não o compreende. Porque até mesmo porque para você estabelecer o limite que ele vai ter que viver, você precisa mostrar que você tem interesse nesse processo dele. Não banalizar o que ele sente, né? Que às vezes nós banalizamos o que o outro sente. Ah, isso que você está sentindo é uma bobagem. Não, nunca diga isso. Se o outro está sentindo, então não é uma bobagem. Precisamos entender. Então às vezes, Helena, o que nos falta é olhar para essas pessoas que estão do nosso lado e ajudá-las a retirar aquele peso. Não é normal que a gente queira morrer hora nenhuma, né? Se de repente a gente está perdendo o gosto pela vida, cuidado. Não deixe isso crescer dentro de você. Semana passada eu tive um encontro que me ensinou muito, mais uma vez, isso que eu estou dizendo. Um amigo meu me procurou e me contou que tinha feito algumas escolhas que não estavam de acordo com o que ele é. Sabe quando você descobre que existe uma inaptidão entre aquilo que eu sou e aquilo que eu estou fazendo? Por exemplo, Vanilson é pianista. Bom, né? Se de repente retira o piano da sua vida, Vanilson, e fala assim, você não vai poder mais tocar esse piano. Você vai sofrer, não vai? Porque a música faz parte da sua vida. Está no seu sangue. Olha o que é bonito. Está no sangue. Isso é uma expressão muito séria. Se está no sangue é porque faz parte de mim. Se porque está de fora, não faz parte de mim. Essa roupa pode até me servir, mas não faz parte de mim. Eu sou o Padre Fábio mesmo sem essa camisa, sem esse sapato. Eu trouxe, mas posso mudar, posso vestir uma outra. Agora aqui dentro existe uma realidade que pede, que clama o tempo todo por coerência. Eu preciso estar no lugar certo. Então quando eu começo a permitir que o meu ser fique habitando um lugar para o qual ele não foi feito, eu começo a comprometer o sentido da minha vida. E era justamente sobre isso que falava o meu amigo, chorando, dizendo, eu estou no lugar errado, fazendo a coisa errada. Estou traindo a minha essência, estou traindo o que eu sou. Não pode. Não pode ficar um dia a mais. Se você descobre que você está traindo a sua essência, insistindo em ficar numa situação para a qual você não foi feito, você está comprometendo o sentido da sua vida. Minha gente, o que Jesus fazia com as pessoas era isso. Encontrava a pessoa certa no lugar errado e fazia o quê? Dava um jeito de orientá-la para que ela estivesse no lugar certo. É igual planta. Se você desconsidera a natureza da planta, aquela planta foi feita para lugares úmidos, eu insisto em transplantá-la, tiro ela do lugar úmido e coloco no lugar seco. Não espere, não adianta fazer nada, ela vai morrer. E você sabe que eu olho para o meu jardim lá,
que agora eu estou tendo a oportunidade de cuidar, eu fico vendo o que Jesus fazia com as pessoas. É a mesma coisa comigo, minha gente. Eu também sou uma planta que, se estiver no lugar errado, eu morro. Eu fico tão feliz, sabe, de saber que a cada dia eu descubro que eu nasci para ser padre. Porque eu me sinto padre nas pequenas coisas, ainda que eu não me exerça o tempo todo no ofício mais tradicional do ser padre. Porque eu sinto isso dentro do meu coração. Eu sinto vontade de colocar a pessoa certa no lugar certo, sabe? Isso faz parte de mim desde petitinho. Eu gosto de colocar o lugar certo para as pessoas. Eu gosto de ver as pessoas no lugar certo, sendo quem elas são, assumindo o papel que elas precisam assumir. E quem sabe hoje Deus me dá a oportunidade de falar com você, que está se sentindo no lugar errado. A planta certa, plantada no solo errado. Não tenha medo. Não tenha medo de olhar para o lugar que você está, a vida que você está vivendo, e mexer nisso tudo. Ninguém nasceu para ser drogado, ninguém nasceu para ser triste, para ter problemas sim, porque faz parte da vida. Mas ficar o tempo todo alimentando um processo de depressão, de angústia, de ansiedade, não. Passa. De vez em quando a gente se entristece, de vez em quando alguém vai fazer alguma coisa errada para nós, alguma coisa ruim que vai nos machucar, mas você passa. Se você estiver plantado no lugar certo, você suporta tudo isso. Conversão é isso. É você dar os passos para ocupar o lugar certo. A realização que eu quero, que você quer, e que Deus já quis muito antes de nós. É isso que eu lhe desejo. Que no dia de hoje, você possa ir dormir, pelo menos incomodado com isso. Que você acorde amanhã, que você vá dormir assim, e que você acorde disposto a viver bem o seu lugar no mundo. Não imagine muito não, viu? Olhe para o seu redor, olhe ao seu redor e descubra o que você pode fazer hoje para que você possa ser a pessoa certa no lugar certo. Cada vez mais tenho dificuldade de tomar decisões, me sinto afetivamente muito instável, não acredito muito no amor das pessoas por mim e naturalmente tenho dificuldade também de dispensar amor às pessoas. Toda vez que sinto que o relacionamento está ficando um pouco mais sério, eu tenho uma dificuldade imensa de dar continuidade. E termino até mesmo sem saber por que terminei. Me ajude, por gentileza. Bem, Cíntia, essas inseguranças que nós sentimos, elas não são por acaso, né? Quando a gente identifica uma insegurança aos 36 anos de idade e reconhece que ela fez parte da nossa vida, a gente tem de alguma maneira começar a compreender o porquê que essa insegurança é mantida dentro de nós. Para isso que existe o processo terapêutico, né? Eu não vou ter como lhe ajudar muito agora, mas posso lhe dar algumas dicas. Primeiro, é bom você ter a oportunidade de procurar um bom psicoterapeuta, alguém que seja da sua confiança, alguém aí que você saiba que faz um trabalho sério. Se você é cristã, né? Acho que é. Você procure alguém que trabalhe dentro de uma linha cristã. Nós temos muitos psicoterapeutas que trabalham com muita competência, conciliando a teoria de Freud com teorias diferentes nos dias de hoje, que não precisa engolir tudo o que Freud disse, né? O bom terapeuta é esse que consegue lidar. Na semana passada nós falamos aqui do Viktor Frankl, né? Que é uma psicologia muito interessante, a psicologia do sentido da vida. É uma abordagem psicológica muito interessante, que é a logoterapia. Tem também uma série de possibilidades que hoje você pode procurar. Descubra qual é a linha que aquele psicoterapeuta exerce e você descobre alguém. O que é interessante agora não é só para a Cíntia, e sobretudo para quem é pai e mãe nos dias de hoje, né?
é que essas inseguranças, gente, elas estão diretamente ligadas à primeira fase da nossa vida. É interessante, tá? Tem uma perspectiva na psicologia de Freud que diz que quando uma criança ela vem ao mundo, ela vai fazendo aos poucos o processo de diferenciação. Mas quando, e Freud diz que isso é a primeira fase da vida, até os 6 meses de idade, né? Ele diz que a criança não tem a capacidade de distinguir-se do outro. Ele não sabe que ele é uma pessoa. Ele acha que ele é a mãe. A ligação que ele tem, e isso Freud chama de união total, né? Que é esta íntima relação, é a relação mais completa que nós já podemos fazer na vida. É a relação mãe-filho. O pai fica com déficit porque não é ele que gestou, não é ele que trouxe dentro da barriga. Mas esta união total, ela é quebrada por causa das situações da vida. Uma criança, por exemplo, quando ela é retirada da mãe, hoje não, os partos, né, os processos de maternidade são todos assim, fazem de tudo para a criança já ficar com a mãe desde o momento em que nasce. Isso é sabedoria, isso é evolução da psicologia, ajudando a ciência a compreender tudo isso. Porque no momento em que nós somos separados da nossa mãe, sobretudo até os 6 meses, que é quando começa essa capacidade de diferenciar e de você saber que você é um ser separado, até esses 6 meses, as ausências da mãe viram cicatrizes na alma da gente, por causa da compreensão de tempo. É interessante que na filosofia, quando nós vamos estudar o conceito de tempo, é muito vasto, é muito amplo compreender o tempo. Então tá certo, hoje eu, adulto, eu compreendo o tempo. Se você me fala assim, padre, eu vou ter que dar uma saidinha, daqui 1 hora eu volto. E você volta, e eu administrei o tempo. De repente nós trabalhamos juntos, o Christian fala, olha padre, antes de começar o programa, eu tenho que ir lá na minha casa e daqui 15 minutos eu estou de volta. Eu posso compreender, porque o conceito de tempo já está bem assimilado por mim. Eu sou um adulto. Eu lido bem com a categoria de tempo. A criança não, minha gente. Uma criança não sabe, ela não tem a experiência do tempo cronológico como nós temos, administrado, colocado, a gente sabe quanto tempo vai durar, não. Uma criança nessa primeira fase da vida, quando é colocada distante da mãe, é como se ela estivesse negada dela mesma. E é impressionante as cicatrizes que isto causa na alma de uma criança. Os psicólogos chamam isso de cicatrizes no cérebro, né? Que é um jeito de mostrar justamente o peso que esta emoção tem para determinar até mesmo a maneira como a pessoa se pensa pela vida fora. Então uma criança que sofre demais da ausência da mãe nessa primeira infância, ela pode se transformar numa criança muito insegura ao longo da vida. Justamente porque ela não teve o suporte e a garantia desta união total. A mãe se ausentou demais da vida daquela criança e ela começou a sentir aquela ausência de uma maneira tão desolada que ela começou a desacreditar dos afetos. É interessante que a gente eu estou fazendo uma leitura, já até terminei, mas eu não me lembro agora o nome do livro, não me recordo, é um livro que trata de psicologia e de educação, e estava falando justamente do quanto que, dentro dos orfanatos, quando você tem crianças abandonadas, o tanto que essas crianças têm dificuldade de acreditar nas outras pessoas, porque elas mentiram para elas a vida inteira. Sua mãe vai voltar, sua mãe vai chegar. E ela vive essa ausência terrível da mãe. E essa mãe nunca voltou. E nesse livro mostra o processo terapêutico de muitas crianças e descreve mesmo como cada criança consegue viver essa ausência. Tem uma história muito triste, eu cheguei até a ficar muito emocionado no momento que eu li, que descrevia a história de uma criança, um garoto chamado Bart. E eles diziam assim, que o Bart sofreu tanto com o abandono da mãe, ele foi abandonado com 1 ano e pouquinho, e que no início o choro dele só era calado no momento em que eles falavam assim, a sua mãe já está chegando. Diz que ele tinha crises de choro terríveis. Então alguém dizia isso,
a sua mãe já está chegando. E diz que a expressão dele, diz que as lágrimas cessavam imediatamente, ele arregalava os olhinhos e começava a olhar para o ambiente, procurando essa mãe que não chega, né? E como essa mãe nunca voltava, ele perdeu a capacidade de acreditar na frase: a sua mãe está voltando. Então o Bart foi parando de chorar. Ele deixou de manifestar todos os sentimentos dele, e no livro diz que aos poucos ele foi assumindo um comportamento estranho de ficar alheio ao mundo. Ele foi mergulhando naquela solidão dele, e dizem que ele repetia a mesma frase o tempo todo: a minha mãe vai voltar, a minha mãe vai voltar. No início, gente, dizem que nos primeiros meses a voz dele, a frase tinha som, ele falava a frase. Diz que ele ficava o dia inteiro no cantinho dele dizendo: a minha mãe vai voltar, a minha mãe vai voltar. E que depois ele perdeu a coragem de dizer isso. Aí diz que você só lia no movimento dos lábios dele: a minha mãe vai voltar, a minha mãe vai voltar. E não voltou. Aí você pode pensar: como é que fica o coração de um garoto que acreditou que a mãe voltaria e ela não voltou nunca? Aí você vai para a psicologia. A psicologia diz que até os 6 meses de idade, nós não somos capazes de nos compreender separados. Eu acho que eu sou minha mãe, que a minha mãe sou eu, e por isso que eu não consigo pensar a minha vida longe dela. E que depois dessa separação, essa capacidade de você diferenciar, de dizer à criança: olha, a mamãe vai voltar. Por isso que você tem que voltar. Para você dar confiança ao seu filho, que quando você fala que você vai voltar, ele acredita na sua volta, porque você voltou. Claro, depois de uma idade, quando ele já compreende a categoria de tempo. Então, Cíntia, às vezes nós sofremos de insegurança porque justamente os nossos pais não souberam desses detalhes dessa história. Eles não sabiam psicologia. Eles não sabiam que 10 minutos longe de nós podiam custar uma eternidade para nós, que não sabemos o que significa o tempo. E que a ausência de uma mãe nesse intervalo de 6 meses, dos 6 primeiros meses, a ausência dessa maternidade, ela é dolorosamente sentida pela criança. Então, porque eu não tenho essa possibilidade de continuar a minha união total com a minha mãe, eu crio uma cicatriz dentro de mim. Então eu fico desconfiado o resto da vida, porque eu não tive a garantia da primeira união. E é interessante que a psicologia nos diz também que todos os relacionamentos que nós vamos estabelecendo na vida, isso na psicologia de Freud, você pode não concordar. Freud dizia que todos os desdobramentos afetivos das nossas relações não são outra coisa senão o nosso desejo de voltar à união total. Que em muitos casamentos você vê o marido procurando uma mulher absolutamente igual à mãe dele. Não é assim? Às vezes ele quer casar com uma mulher que seja muito parecida com a mãe, porque inconscientemente ele quer retornar à união total. Gente, é por isso que essa relação de mãe e filho é uma relação muito complexa. A ausência de uma mãe na vida de um filho, ela tem um déficit terrível, terrível. Por isso que você que é pai, você que é mãe, você precisa tomar muito cuidado na maneira como você se porta diante dos seus filhos. Qual é o tanto que você se dá, qual é o tanto que você se nega. Porque esta capacidade de articular esse equilíbrio, de estabelecer confiança dentro dessa criança, sabe por quê? Porque senão um dia vai virar um adulto infeliz, inseguro. Quando a criança sofre de muita restrição, por exemplo, ela fica um adulto medroso. Criança que passa fome na infância, por exemplo, é um adulto egoísta. Ele tem medo de que vai faltar, porque quando ele era criança faltava. Mãe que super protege, que não deixa a criança viver, que não deixa a criança dar os primeiros passos, que não deixa a criança engatinhar, vai ser uma criança, vai ser um adulto que depois vai ter medo de enfrentar as dificuldades da vida. Então, a minha professora de psicologia, a Udi, lá de Brusque, foi uma das mulheres que mais teve influência sobre mim. A inteligência daquela mulher, a capacidade que ela tinha de nos ensinar psicologia, e o mais bonito, de nos fazer apaixonar pela psicologia, era impressionante. E a Udi sempre dizia isso nas aulas dela.
Sempre que você estiver diante de um ser humano em conflito, saiba que ele está agindo de acordo com a história que teve. Ninguém é por acaso. Não há ser humano nessa vida incoerente. A insegurança de hoje está muitas vezes associada às inseguranças da primeira infância. Por isso, casou, ninguém te obrigou a casar. Ficou mãe, ninguém te obrigou a ser mãe. Exerce essa maternidade. Por isso que o tempo de maternidade são 6 meses, não são? Licença de maternidade? Justamente, já está em torno do ensinamento da psicologia. Mas aí a mulher tira 6 meses, ela vai passear, vai para o shopping, fica com a babá, a criança. Não pode, criatura. Fazer filho é igual construir casa. Se você não lança bem as bases desse fundamento, depois cai, quebra, não serve para nada depois. Destrói inteiro. Por quê? Porque faltou a estrutura. A sabedoria está aí no mundo animal, gente. Você já viu cachorra que deu à luz, que pariu, sair para passear com as amigas? Você já viu alguma leoa? Eu vou dar uma volta pela selva, estou muito angustiada. O leão não tá me tratando como eu preciso. Não é? Nunca vi uma girafa passeando pela selva, angustiada, deprimida, largando a cria dela num canto. Não. O animal fica grudado e ai de quem chega perto. Um instinto animal mostra como tem que ser a vida. Enquanto aqueles pititinhos não estão prontos para serem deixados sozinhos, a mãe não abandona. Agora, o problema é que a vida animal, ela é perfeita. O instinto é perfeito. A não ser que tenha algum problema que a mãe rejeite a cria. Aí depois vem uma galinha e adota uma minhoca, né? Já viu isso? Essa solidariedade no mundo animal, né? A galinha vai para comer a minhoca e percebe que é uma minhoca abandonada. Não vou te comer, eu vou cuidar de você, que você hoje está abandonada. Então essa solidariedade do mundo animal tem que nos ensinar. Você que é mãe, pelo amor de Deus, não negligencie esta sua responsabilidade. Volto a dizer, já falei isso aqui várias vezes. Maternidade e paternidade não é apenas exercício de função biológica. Não é só parir, não é só fazer o filho. É depois você se comprometer com todo o processo da criança. Cada vez mais tenho dificuldade de tomar decisões, me sinto afetivamente muito instável, não acredito muito no amor das pessoas por mim e naturalmente tenho dificuldade também de dispensar amor às pessoas. Toda vez que sinto que o relacionamento está ficando um pouco mais sério, eu tenho uma dificuldade imensa de dar continuidade. E termino até mesmo sem saber por que terminei. Me ajude, por gentileza. Bem, Cíntia, essas inseguranças que nós sentimos, elas não são por acaso, né? Quando a gente identifica uma insegurança aos 36 anos de idade e reconhece que ela fez parte da nossa vida, a gente tem que, de alguma maneira, começar a compreender o porquê que essa insegurança é mantida dentro de nós. Para isso que existe o processo terapêutico, né? Eu não vou ter como lhe ajudar muito agora, mas posso lhe dar algumas dicas. Primeiro, é bom você ter a oportunidade de procurar um bom psicoterapeuta, alguém que seja da sua confiança, alguém aí que você saiba que faz um trabalho sério. Se você é cristã, né? Acho que é. Você procure alguém que trabalhe dentro de uma linha cristã. Nós temos muitos psicoterapeutas que trabalham com muita competência, conciliando a teoria de Freud com teorias diferentes nos dias de hoje, porque não precisa engolir tudo o que Freud disse, né? O bom terapeuta é esse que consegue lidar. Na semana passada nós falamos aqui do Viktor Frankl, né? Que é uma psicologia muito interessante, a psicologia do sentido da vida. É uma abordagem psicológica muito interessante, que é a logoterapia. Tem também uma série de possibilidades que hoje você pode procurar. Descubra qual é a linha que aquele psicoterapeuta exerce e você descobre alguém. O que é interessante agora não é só para a Cíntia, e sobretudo para quem é pai e mãe nos dias de hoje, né? É que essas inseguranças, gente, elas estão diretamente ligadas à primeira fase da nossa vida. É interessante, tá? Tem uma perspectiva na psicologia de Freud que diz que quando uma criança
ela vem ao mundo, ela vai fazendo aos poucos o processo de diferenciação. Mas quando, e Freud diz que isso é a primeira fase da vida, até os 6 meses de idade, né? Ele diz que a criança não tem a capacidade de distinguir-se do outro. Ele não sabe que ele é uma pessoa. Ele acha que ele é a mãe. A ligação que ele tem, e isso Freud chama de união total, né? Que é esta íntima relação, é a relação mais completa que nós já podemos fazer na vida. É a relação mãe-filho. O pai fica com déficit porque não é ele que gestou, não é ele que trouxe dentro da barriga. Mas esta união total, ela é quebrada por causa das situações da vida. Uma criança, por exemplo, quando ela é retirada da mãe, hoje não, os partos, né, os processos de maternidade são todos assim, fazem de tudo para a criança já ficar com a mãe desde o momento em que nasce. Isso é sabedoria, isso é evolução da psicologia, ajudando a ciência a compreender tudo isso. Porque no momento em que nós somos separados da nossa mãe, sobretudo até os 6 meses, que é quando começa essa capacidade de diferenciar e de você saber que você é um ser separado, até esses 6 meses, as ausências da mãe viram cicatrizes na alma da gente, por causa da compreensão de tempo. É interessante que na filosofia, quando nós vamos estudar o conceito de tempo, é muito vasto, é muito amplo compreender o tempo. Então tá certo, hoje eu, adulto, eu compreendo o tempo. Se você me fala assim, padre, eu vou ter que dar uma saidinha, daqui 1 hora eu volto. E você volta, eu administrei o tempo. De repente nós trabalhamos juntos, o Christian fala, olha padre, antes de começar o programa, eu tenho que ir lá na minha casa e daqui 15 minutos eu estou de volta. Eu posso compreender, porque o conceito de tempo já está bem assimilado por mim. Eu sou um adulto. Eu lido bem com a categoria de tempo. A criança não, minha gente. Uma criança não sabe, ela não tem a experiência do tempo cronológico como nós temos, administrado, colocado, a gente sabe quanto tempo vai durar, não. Uma criança nessa primeira fase da vida, quando é colocada distante da mãe, é como se ela estivesse negada dela mesma. E é impressionante as cicatrizes que isto causa na alma de uma criança. Os psicólogos chamam isso de cicatriz no cérebro, né? Que é um jeito de mostrar justamente o peso que esta emoção tem para determinar até mesmo a maneira como a pessoa se pensa pela vida fora. Então uma criança que sofre demais da ausência da mãe nessa primeira infância, ela pode se transformar numa criança muito insegura ao longo da vida. Justamente porque ela não teve o suporte e a garantia desta união total. A mãe se ausentou demais da vida daquela criança e ela começou a sentir aquela ausência de uma maneira tão desolada que ela começou a desacreditar dos afetos. É interessante que a gente eu estou fazendo uma leitura, já até terminei, mas eu não me lembro agora o nome do livro, não me recordo, é um livro que trata de psicologia e da educação, e estava falando justamente do quanto que, dentro dos orfanatos, quando você tem crianças abandonadas, o tanto que essas crianças têm dificuldade de acreditar nas outras pessoas, porque elas mentiram para elas a vida inteira. Sua mãe vai voltar, sua mãe vai chegar. E ela vive essa ausência terrível da mãe. E essa mãe nunca voltou. E nesse livro mostra o processo terapêutico de muitas crianças e descreve mesmo como cada criança consegue viver essa ausência. Tem uma história muito triste, eu cheguei até a ficar muito emocionado no momento que eu li, que descrevia a história de uma criança, um garoto chamado Bart. E eles diziam assim, que o Bart sofreu tanto com o abandono da mãe, ele foi abandonado com 1 ano e pouquinho, e que no início o choro dele só era calado no momento em que eles falavam assim, a sua mãe já está chegando. Diz que ele tinha crises de choro terríveis. Então alguém dizia isso, a sua mãe já está chegando. E diz que a expressão dele, diz que as lágrimas cessavam imediatamente, ele arregalava os olhinhos e começava a olhar para o ambiente, procurando essa mãe que não chega, né? E como essa mãe nunca voltava, ele perdeu
a capacidade de acreditar na frase: a sua mãe está voltando. Então e o Bart foi parando de chorar. Ele deixou de manifestar todos os sentimentos dele, e no livro diz que aos poucos ele foi assumindo um comportamento estranho de ficar alheio ao mundo. Ele foi mergulhando naquela solidão dele, e dizem que ele repetia a mesma frase o tempo todo: a minha mãe vai voltar, a minha mãe vai voltar. No início, gente, dizem que nos primeiros meses a voz dele, a frase tinha som, ele falava a frase. Diz que ele ficava o dia inteiro no cantinho dele dizendo: a minha mãe vai voltar, a minha mãe vai voltar. E que depois ele perdeu a coragem de dizer isso. Aí diz que você só lia no movimento dos lábios dele: a minha mãe vai voltar, a minha mãe vai voltar. E não voltou. Aí você pode pensar: como é que fica o coração de um garoto que acreditou que a mãe voltaria e ela não voltou nunca? Aí você vai para a psicologia. A psicologia diz que até os 6 meses de idade, nós não somos capazes de nos compreender separados. Eu acho que eu sou minha mãe, que a minha mãe sou eu, e por isso que eu não consigo pensar a minha vida longe dela. E que depois dessa separação, essa capacidade de você diferenciar, de dizer à criança: olha, a mamãe vai voltar. Por isso que você tem que voltar. Para você dar confiança ao seu filho, que quando você fala que você vai voltar, ele acredita na sua volta, porque você voltou. Claro, depois de uma idade, quando ele já compreende a categoria de tempo. Então, Cíntia, às vezes nós sofremos de insegurança porque justamente os nossos pais não souberam desses detalhes dessa história. Eles não sabiam psicologia. Eles não sabiam que 10 minutos longe de nós podiam custar uma eternidade para nós, que não sabemos o que significa o tempo. E que a ausência de uma mãe nesse intervalo de 6 meses, dos 6 primeiros meses, a ausência dessa maternidade, ela é dolorosamente sentida pela criança. Então, porque eu não tenho essa possibilidade de continuar a minha união total com a minha mãe, eu crio uma cicatriz dentro de mim. Então eu fico desconfiado o resto da vida, porque eu não tive a garantia da primeira união. E é interessante que a psicologia nos diz também que todos os relacionamentos que nós vamos estabelecendo na vida, isso na psicologia de Freud, você pode não concordar. Freud dizia que todos os desdobramentos afetivos das nossas relações não são outra coisa senão o nosso desejo de voltar à união total. Que em muitos casamentos você vê o marido procurando uma mulher absolutamente igual à mãe dele. Não é assim? Às vezes ele quer casar com uma mulher que seja muito parecida com a mãe, porque inconscientemente ele quer retornar à união total. Gente, é por isso que essa relação de mãe e filho é uma relação muito complexa. A ausência de uma mãe na vida de um filho, ela tem um déficit terrível, terrível. Por isso que você que é pai, você que é mãe, você precisa tomar muito cuidado na maneira como você se porta diante dos seus filhos. Qual é o tanto que você se dá, qual é o tanto que você se nega. Porque esta capacidade de articular esse equilíbrio, de estabelecer confiança dentro dessa criança, sabe por quê? Porque senão um dia vai virar um adulto infeliz, inseguro. Quando a criança sofre de muita restrição, por exemplo, ela fica um adulto medroso. Criança que passa fome na infância, por exemplo, é um adulto egoísta. Ele tem medo de que vai faltar, porque quando ele era criança faltava. Mãe que super protege, que não deixa a criança viver, que não deixa a criança dar os primeiros passos, que não deixa a criança engatinhar, vai ser uma criança, vai ser um adulto que depois vai ter medo de enfrentar as dificuldades da vida. Então, a minha professora de psicologia, a Udi, lá de Brusque, foi uma das mulheres que mais teve influência sobre mim. A inteligência daquela mulher, a capacidade que ela tinha de nos ensinar psicologia, e o mais bonito, de nos fazer apaixonar pela psicologia, era impressionante. E a Udi sempre dizia isso nas aulas dela. Sempre que você estiver diante de um ser humano em conflito, saiba que ele está agindo de acordo com a história que teve. Ninguém é por acaso. Não há ser humano nessa vida incoerente.
A insegurança de hoje está muitas vezes associada às inseguranças da primeira infância. Por isso, casou, ninguém te obrigou a casar. Ficou mãe, ninguém te obrigou a ser mãe. Exerce essa maternidade, por isso que o tempo de maternidade são 6 meses, não são? Licença de maternidade? Justamente, já está em torno do ensinamento da psicologia. Mas aí a mulher tira 6 meses, ela vai passear, vai para o shopping, fica com a babá, a criança. Não pode, criatura. Fazer filho é igual construir casa. Se você não lança bem as bases desse fundamento, depois cai, quebra, não serve para nada depois. Destrói inteiro. Por quê? Porque faltou a estrutura. A sabedoria está aí no mundo animal, gente. Você já viu cachorra que deu à luz, que pariu, sair para passear com as amigas? Você já viu alguma leoa? Eu vou dar uma volta pela selva, estou muito angustiada. O leão não tá me tratando como eu preciso. Não é? Nunca vi uma girafa passeando pela selva, angustiada, deprimida, largando a cria dela num canto. Não. O animal fica grudado e ai de quem chega perto. Um instinto animal mostra como tem que ser a vida. Enquanto aqueles pititinhos não estão prontos para serem deixados sozinhos, a mãe não abandona. Agora, o problema é que a vida animal, ela é perfeita. O instinto é perfeito. A não ser que tenha algum problema que a mãe rejeite a cria. Aí depois vem uma galinha e adota uma minhoca, né? Já viu isso? Essa solidariedade no mundo animal, né? A galinha vai para comer a minhoca e percebe que é uma minhoca abandonada. Não vou te comer, vou cuidar de você, que você hoje está abandonada. Então essa solidariedade do mundo animal tem que nos ensinar. Você que é mãe, pelo amor de Deus, não negligencie esta sua responsabilidade. Volto a dizer, já falei isso aqui várias vezes. Maternidade e paternidade não é apenas exercício de função biológica. Não é só parir, não é só fazer o filho. É depois você se comprometer com todo o processo da criança. Que o primeiro passo para a gente se transformar na pessoa errada é a gente estar no lugar errado. Pode observar, muitas pessoas começaram a dar errado na vida porque não souberam escolher o lugar que ficaram. Não souberam ter, não souberam direito fazer aquela escolha para poder contextualizar-se melhor, para poder viver melhor as suas vidas. Então, refletir a vida é a gente, de alguma maneira, ajudar a diminuir essas contradições. A experiência humana, ela se dá o tempo todo a partir da contradição. A vida é cheia de contradições. A existência humana é o território onde as contradições estão todas presentes. E eu creio que o desafio de toda pessoa é diminuir essas contradições. Primeiro, reconhecê-las. Sabe que é um grande problema quando a gente já não consegue mais reconhecer as contradições que estão presentes na nossa vida? Todo mundo tem. Todo mundo vive num contexto de contradições. É aquele momento em que você descobre que você está inadequado. Você sabe disso. Em muitos momentos da sua vida, você age e depois que age, olha para a sua ação e descobre, gente, eu não tenho nada a ver com aquilo que eu fiz. Você descobre uma inadequação entre aquilo que você é com aquilo que você fez. São Paulo dizia de maneira muito interessante que muitas vezes nós não somos capazes de realizar o bem que a gente quer. Recorda-se dessa palavra? Está lá numa das suas cartas. É a vida. Agora, já que nós não podemos nos livrar das contradições, já que a vida humana será sempre um território de contradições, porque nós somos limitados, isso faz parte da nossa constituição humana. Eu não tenho como retirar as contradições do meu contexto, você não tem como retirar do seu, mas nós podemos aprender a viver com essas contradições, minimizando o poder que elas têm sobre a nossa vida.
Basta a gente ficar um pouco mais atento a nós mesmos, àquilo que nós estamos fazendo, não é verdade? Por isso que a vida cristã precisa ser sempre uma vida de reflexão. É por isso que o cristão não pode esmorecer no processo de refletir-se. Ninguém pode deixar de refletir-se. Aliás, o autoconhecimento, ele só acontece toda vez que nós nos dispomos a refletir sobre quem a gente é, o que a gente está fazendo, onde é que a gente está, e a gente fica mais feliz à medida que nós estamos mais reconciliados com a própria vida. Significa que toda vez que eu diminuo essas contradições, toda vez que eu começo a identificar que eu estou em consonância com a vida, estou vivendo o movimento certo, eu começo a ficar mais satisfeito. E é natural que seja assim. Toda vez que a gente consegue dissolver um pouco as contradições do mundo, do contexto que nos cerca, nós ficamos mais felizes. É como se você estivesse um pouquinho mais encaixado no seu lugar. Não para ficar acomodado, mas para sentir-se confortável. Cada vez mais eu me convenço disso. Ser feliz é a gente viver confortável na gente mesmo. É você estar satisfeito, sendo quem você é, fazendo o que você está fazendo, estando ao lado de quem você está, acreditando no que você acredita, trabalhando onde você realmente se identifica. É assim que a gente diminui as contradições, né? Quando você descobre que você pode ser melhor, que você não precisa viver essas contradições o tempo todo, que você pode buscar uma coerência maior e que o processo de crescimento constante, ele consiste em você iluminar constantemente a sua vida para você identificar onde é que estão as suas incoerências e a partir dali você fazer uma mudança. Um exemplo. Quantas vezes você fica inadequado com uma pessoa? Você sente que está desagradável estar com aquela pessoa. Alguma coisa de errado existe entre você e ela. Existe uma inadequação. Nós, quando somos cristãos e nos pautamos na verdade de Jesus, que acreditamos que o amor é que é a solução para o mundo, o que nós vamos fazer? Diminuir esse processo de incoerência dentro de nós. Vamos tentar melhorar. Vou dar passos, vou fazer esforços para que eu possa ter uma convivência com a pessoa que está do meu lado. Você já imaginou se toda vez a gente levasse isso a sério, o nosso local de trabalho seria tão melhor, não é verdade? Muitas vezes nós passamos um dia inteiro de trabalho pesados, estando sentindo o coração desagradável, pesado. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma incoerência ali dentro. E de repente quando você se abre, quando você se permite a fazer as pazes com esse contexto que está desagradável, é como se você retirasse um peso de dentro de você. É por isso que a gente acredita que o perdão é uma atividade, né, poderíamos dizer assim, terapêutica. Porque toda vez que a gente perdoa, a gente diminui a incoerência. Você diminui a contradição. Já que nós queremos estar de bem com o mundo, eu não posso permitir que no meu ambiente de trabalho eu trate mal as pessoas que estão ali. Que eu seja um empecilho para a felicidade do outro. Sabe, minha gente, isso é muito sério. De vez em quando, se a gente não toma cuidado, a gente se transforma num empecilho da felicidade do outro. É tão ruim quando você descobre que alguém está sendo um empecilho para a sua felicidade, às vezes por pura maldade. O outro, de repente, joga sobre você uma série de coisas ruins. De repente o outro começa a depositar em você todos os ódios que ele tem, todas as indisposições que ele tem. É tão ruim, não é verdade? Então, se a gente sabe que isto é ruim, por que a gente vai fazer com o outro? Não é verdade? Se a gente não gosta quando o outro nos maltrata, quando o outro nos humilha, se a gente não gosta quando o outro nos trai, quando o outro mente para nós, por que nós vamos fazer a mesma coisa? Se nós não gostamos de ser desprezados, por que nós vamos desprezar? E aí, quando a gente toma essa consciência, Jesus vence dentro de nós. E essa é a grande meta de todo cristão, é fazer Jesus vencer.
Hoje, sobre as minhas maldades, sobre as minhas mazelas, eu quero que Jesus seja vencedor. Hoje, sobre as minhas mesquinharias, eu quero que Jesus seja vencedor. E quando a gente começa a levar isso a sério, Deus atua de maneira tão interessante no nosso coração, que Ele até nos fortalece para enfrentar um pouco mais as dificuldades, os desajustes do mundo. Porque a gente precisa estar um pouco imune a tudo isso, né? Senão a gente sofre demais. Diminuir as contradições. Pode ser que hoje o seu coração esteja necessitado disso. Ai, Padre Fábio, hoje eu estou pesado, esses dias eu estou pesado. A vida tem sido difícil para mim. Pode ser que a razão seja essa. Você está inadequado. Você está com muita contradição dentro do coração. E o coração, para ser feliz, ele precisa estar, no mínimo, lutando para vencer as contradições. Sabe, minha gente, em muitos momentos da minha vida, eu não sei se já partilhei isso com vocês, mas eu já fui uma pessoa muito pessimista. Na minha adolescência, eu tive um momento da minha vida em que eu era um suicida em potencial. Sabe por quê? Porque eu não tinha canalizado bem a minha melancolia. Eu sou naturalmente melancólico. Eu fico naturalmente, eu me entristeço com muita facilidade, da mesma maneira como me alegro também com muita facilidade. Então todos os meus sentimentos são muito extremados, eu preciso tomar muito cuidado para eu ter um equilíbrio emocional no meu dia a dia. Porque eu costumo dizer que eu não tenho cercas. Tudo que é ruim me atinge muito e tudo que é bom me atinge muito também. Eu sou um território que não tem muito cercado. Tudo chega com muita força sobre mim. Eu precisei e estou precisando o tempo todo aprender a lidar com esse meu jeito de ser. Mas eu identifico que hoje, nesse tempo da minha vida, nesses últimos anos, Deus tem me dado uma graça muito grande de aprender a lidar com tudo isso. Porque eu sinto que eu preciso o tempo todo reconciliar essas contradições no meu coração. Você não imagina o quanto é difícil muitas vezes a gente ser quem a gente é, fazer o que a gente faz, ser público do tanto que a gente é. É uma carga muito pesada, muita expectativa. É muita gente que espera demais de mim. Eu fico pensando, se eu não tiver este equilíbrio hoje, se Deus não for o centro da minha vida, fica muito difícil viver. Aí eu deixo de dar a minha melhor parte. Eu deixo de oferecer aquilo que em mim vale a pena. E eu não quero. A mesma coisa acontece com você. Numa escala diferente, numa proporção diferente, mas acontece. Você também tem um mundo ao seu redor esperando de você. Você também tem que dar conta da sua vida, dar conta de ser quem você é, de fazer o que os outros esperam que você faça, de corresponder muitas vezes às expectativas dos outros, e você muitas vezes se sente pesado para dar conta de tudo isso. Pode ser que você esteja infeliz assim. Pode ser que a sua infelicidade esteja como um dia foi na minha vida. Porque você está num processo de contradição e você precisa resolver isso. Não tenha medo de olhar para você mesmo. Enfrente-se. Lide com suas carências, lide bem com suas mazelas. O primeiro passo para vencer é reconhecer que perdeu. É o primeiro passo que a gente precisa dar na direção da vitória, é reconhecer que a gente está perdido. Que a gente não deu o que tinha que dar. Que a gente não se empenhou o tanto que tinha que se empenhar. E aí, Deus brota com muita força no nosso coração, sabe por quê? Deus prefere os honestos. Por pior que seja o seu estado, por pior que esteja hoje o seu coração, se você se aproxima com honestidade diante de Deus, tenha certeza que você será muito bem recebido por Ele. Porque Deus gosta de gente assim, verdadeira,
sem máscaras, sem hipocrisias. Tem contradições aí no seu coração? Não se preocupe. No coração de todo mundo tem. O que você não pode permitir é que elas prevaleçam sobre o seu desejo de mudar. Todos nós estamos mergulhados em contradições. A vida humana é assim. Alguns mais, outros menos, mas este traço da vida está em todos nós. Nem sempre fazemos o bem que nós queremos fazer. Nem sempre somos o ser humano que a gente gostaria de ser. Deixe que hoje Deus venha ser o seu auxílio. Permita que hoje Deus venha entrar na sua história, na sua vida, para lhe ajudar. Para lhe colocar no caminho certo. Este espaço é dedicado a elevar a fé e a conexão com Deus. Ao se inscrever no nosso canal, você se junta a uma comunidade que busca fortalecer seus alicerces espirituais. Compartilhe nos comentários suas experiências, testemunhos e orações. Que cada interação seja uma expressão de amor e devoção.